Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Gilson aqui do canal Novas Verdades e hoje eu quero estar falando sobre julgamento, sobre o ato de julgar. Quem já ouviu aquela canção da Bruna Carna para falar? Atire a primeira pedra aquele que não tem pecado, aquele que não erra. Dando a ideia de que se a pessoa tiver algum tipo de pecado, ela não pode falar da vida, não pode comentar, não pode corrigir, não pode ir ali orientar aquela pessoa. O que o texto bíblico está dizendo realmente sobre isso, né? Quem não já foi criticado, questionado quando você vai falar com alguém, a pessoa fala, irmão, cuida da tua vida, que da minha vida quem cuida é Deus. Ou então, irmão, não julgue-se para não ser julgado. A Bíblia diz, não julgueis. Então, irmão, não se envolve, não. Porque a pessoa não quer que você vá lá conversar com ela, não quer orientar, não quer receber orientação. Então, o que a Bíblia realmente diz sobre isso? Eu vou ler hoje alguns textos sobre essa questão de julgamento. Nós vamos analisar cada texto. Eu vou procurar ser bem rápido, não me demorando, fazer um breve comentário sobre cada texto. Nós vamos ler os textos e comentá-los. O que a Bíblia diz sobre isso? Vamos lá. Pode ou não pode julgar? Vamos ver. Primeiro texto, Evangelho de segundo escreveu Mateus, capítulo de número 7. Diz assim, versículo 1. Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Então, está dizendo que a gente não deve julgar. Para nós entendermos melhor esse texto, vamos ler o texto paralelo em Lucas, no capítulo de número 6, no versículo de número 37. Ó. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai, dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Então, o que está querendo dizer? Quando o texto bíblico está querendo dizer não julgueis, olha só, está se referindo a pecados que são cometidos contra nós e nós julgamos essa pessoa, vamos ao português aqui bem claro, detonamos essa pessoa pelo pecado que é cometido contra nós. E o texto está dizendo aqui, nesse caso aqui, que perdoai, porque do jeito que você quer ser tratado, você deve tratar também. Isso aqui é a base da oração do Pai Nosso. Pai, assim como nós perdoamos os nossos pecados, perdoamos aquele que nos tem ofendido. Outra coisa interessante que no versículo 38 diz, dar-se-vos-á boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Tira esse versículo aqui desse contexto para falar de contribuição. E não é isso, está falando de dai o perdão, dai o amor, dai a bondade. Né? Então, é isso que está dizendo aqui. Agora, olha só. Então, não julgueis. E aí o texto ele continua dizendo assim, pode, porventura, o 39, porventura pode um cego guiar outro cego, não cairão ambos no barranco? Então, ele está tratando a ideia de que uma pessoa, olha só, que ela comete pecados, ela não deve julgar a pessoa porque cometeu um pecado contra ela, ela deve, na verdade, perdoar. Porque se você agir dessa forma, você não a perdoar, você está agindo da mesma maneira que ela, com ira, com rancor, com indignação. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto desse texto é o quê? As pessoas, elas cometem erros, pecados, e nós também cometemos, todos cometemos pecados. E aqui entra o aspecto também de apontar o dedo, de acusar a pessoa cometendo os mesmos tipos de pecados. E aí onde ele começa a dizer, ó, por que tu que tem um argueiro no teu olho, no primeiro não repara na trave que tem no teu, para depois você vai poder, né, ir lá e conversar com o teu irmão. Ou seja, muitas vezes, aqui está se referindo à questão da pessoa apontar o erro para pessoas que cometem um tipo de pecados e ela que está apontando comete o mesmo tipo de situação, só que está camuflado, ninguém está sabendo. Então é esse o contexto. Então não julgue teu irmão porque você comete a mesma situação. Está dentro desse contexto, é a segunda situação. Vamos ver uma outra passagem? Evangelho de João, capítulo de número 8, texto conhecido de capítulo de João, da mulher adúltera. E no texto aqui da mulher adúltera, que é muito usado também, né, o Senhor Jesus falou assim, né, no versículo 7, aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Trouxeram uma mulher para Jesus, só que a Bíblia deixa bem claro que tanto a mulher como o homem devem ser apedrejados. Leia Deuteronômio capítulo 22, versículos 22, 23 e 24. Ambos devem ser apedrejados, mas somente a mulher foi trazida.
E uma coisa interessante, no versículo 9 diz assim, ó, ouvindo eles esta resposta, no caso de Jesus, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um a um. Então quer dizer o quê? Também cometiam pecados terríveis que estavam camuflados, estavam vivendo apenas de aparência, porque é muito mais fácil a gente realmente detonar alguém que cometeu um pecado público e o nosso fica quietinho, camuflado. É esse tipo de situação realmente o Senhor Jesus reprova. Mas eu pergunto, as pessoas aqui no Deuteronômio 22, que o Senhor, Deus, através de Moisés, deu a lei que se alguém fosse pego no ato do adultério, ambos deveriam de ser apedrejados, elas também não tinham pecados, outros tipos de pecados? A grande questão aqui, gente, preste atenção, existe uma diferença muito grande entre viver na prática do pecado e cometer pecados aleatórios. Ou seja, você está vivendo uma vida na presença de Deus, lutando, e na sua vida cotidiana você comete deslizes, momentos de talvez de ira, momentos talvez de indignação, momentos de falta de vigilância, do que aquele que deliberadamente vive na prática do pecado. Então é esse tipo de pessoa que o Senhor Jesus está dizendo aqui, o que vive na prática deliberada do pecado, aponta, acusa, julga e está fazendo outras coisas terríveis que só o Todo-Poderoso sabe. Vamos para outro texto. O texto de Romanos capítulo 14, versículo 13 diz assim: não nos julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, tomai o propósito de não pôr tropeço ou escândalo ao vosso irmão. O contexto, olha, o contexto, não tire o versículo do contexto. O contexto está se referindo ao quê? Naquela época houve um problema sobre a questão de alguns irmãos que bebiam, de alguns irmãos que comiam carne que era sacrificada a ídolos. E o apóstolo Paulo, logo no versículo 1, diz assim: acolhei o que é débil, fraco na fé, e não porém para discutir opiniões. Um crê que tudo pode comer, mas o que é fraco só come legumes. Aí olha que diz, ó, quem não come, não despreza o que não come. E o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu por seu. Então, aqui o problema desse julgamento de Romanos 14 e 13, está se referindo ao quê? Alguns irmãos são fracos na fé, não suportam algumas ações. Então, naquela época a pessoa comia uma comida que era sacrificada aos ídolos, e o próprio apóstolo Paulo diz: compra lá tudo que tiver no mercado, não pergunta a origem, ponha lá na tua mesa, ore, agradeça a Deus e coma, pronto, acabou. Mas por causa da consciência, se você souber que aquilo é sacrificado, então evite de comer. Mas somente isso. E alguns irmãos bebiam, e aqui está dentro desse mesmo contexto. Então se a pessoa é fraca, ela não suporta aquilo, então olha o que a Bíblia está dizendo: o que é fraco não julgue o que come ou o que bebe, e o que bebe e que come não julgue o que é fraco. Cada um, Deus teve ambos por seu. Agora, o que a Bíblia está dizendo é que aquele que é forte, que aquela prática não vai atrapalhar a sua fé, por causa do fraco, deixe de comer. Olha só, então a exigência é maior para aquele que é forte, que aquilo não atrapalha a sua fé. Então não julguemos mais, mas procuramos não pôr tropeço ou escândalo, fazer alguma coisa que venha aquele que é mais fraco por tropeço. Não que seja pecado, mas ele é fraco, então eu por amor vou evitar de fazê-lo. Esse é o contexto do julgar aqui. Tiago capítulo 4, versículo de número 11. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, já não é observador da lei, mas juiz. Então aqui está falando, nesse contexto, não faleis mal uns dos outros. Está bem claro, está falando de apontar o dedo, está falando de apenas de acusar, está falando da fofoca. Esse é o contexto de não faleis mal uns dos outros. Aquele que julga o seu irmão, fala mal do seu irmão, está falando mal da lei, julgando a lei. Então, esse é o contexto de falar mal, e isso realmente é pecado. Mas e agora? Pegamos textos aqui deixando bem claro, explicando cada um de uma forma muito rápida o que é a ideia do julgamento aqui. Então nós não podemos julgar. Vamos ver outros textos que falam sobre isso. Agora vamos para Evangelho de João, capítulo de número 7, versículo de número 24. Olha só. Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Então, o texto bíblico está mandando julgar. O contexto aqui, o que ocorreu, o Senhor Jesus tinha curado alguém no dia de sábado e o acusaram, e o apontaram, e o julgaram. E o Senhor Jesus falou: julgai pelas obras, julgai pelo que foi feito, pelo que está sendo realizado, não pela aparência, não pelo exterior. Então, devemos o quê? Julgar, devemos analisar. A Bíblia também deixa bem claro que a árvore deve ser julgada pelo seu fruto, pelas suas
pelos resultados daquilo que está sendo feito. Então, quando muitas vezes julgamos, vou dar só um exemplo, julgamos líderes que estão comercializando a fé, os líderes aí da televisão, por exemplo, que comercializam a fé e enganam as pessoas. Pelos seus frutos nós o conhecemos. A pessoa que vende um produto, por exemplo, que está comercializando a fé, que não tem base bíblica, vender nada, nenhum artigo de fé, ela está cometendo pecado. Então devemos o quê? Julgar essas pessoas, dando só um exemplo, porque ela está cometendo pecado. A Bíblia também diz que nós devemos procurar o nosso irmão que está cometendo pecado e o aconselhar. Se a gente for pegar essa ideia que eu não posso julgar, eu não posso então me envolver na vida de ninguém que está cometendo algum pecado. Nós vamos ver isso, por exemplo, em Mateus no capítulo 18, versículo 15. Olha, se vocês verem algum irmão cometendo algum tipo de pecado, vai até ele e conversa com ele. Diz, se o teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ele e você só. Se você o convencer, ganhaste o teu irmão. Agora, se eu for pegar essa ideia que eu não posso jogar, então eu não vou poder ir lá orientar uma pessoa e ninguém vai poder mais conversar com ninguém, porque, não, irmão, viva a tua vida. Irmão, quem nos julga é Deus, porque todo mundo vai dar essa desculpa para poder se livrar do seu pecado. Mas nós devemos o quê? Aconselhar uns aos outros. É isso que o texto bíblico nos diz. Então, não julgueis segundo a aparência, mas julgueis segundo a reta justiça, julgueis segundo aquilo que está sendo realizado, segundo as obras que estão sendo feitas, ok? Se elas são boas ou se elas é má. Então devemos o quê? Julgar. Mais um texto, 1 Coríntios, capítulo de número 5, nós temos um exemplo aqui terrível, que diz assim, ó, no versículo de número 1. Geralmente se ouve que entre vós há imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios se vê isto. E há quem abuse até da mulher do seu pai. Olha que loucura. Dentro aqui da comunidade de Coríntios havia casos terríveis, até de imoralidade. E aí o apóstolo Paulo dá uma orientação aqui, uma dura para a igreja de Coríntios, falando que eles devem julgar o caso e até expulsar o irmão. Olha só. Versículo 9. Já por carta vos escrevi que não vos associeis com que se prostituem. Não, com isso, olha só, versículo 10. Não quero dizer que propriamente com os impuros deste mundo, olha só. Ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras. Nesse caso, vos seria necessário sair do mundo. Paulo está dizendo, não tem que você não deve conversar com as pessoas do mundo, mas aqueles que dizem que pertencem à fé e cometem os mesmos erros, olha o que diz, ó. Agora, porém, vos escrevo que não vos associei com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, apegado ao dinheiro, idólatra, maldizente, beberrão ou roubador, com este tal ainda nem sequer comais. Então está dizendo, com os que cometem os pecados do mundo a gente se associa, conversa, olha que interessante, mas aquele que se diz irmão e comete os mesmos erros, nem senta na mesa para comer com esse tipo de pessoa. O que me importa de julgar os que estão de fora? Não tenho que me preocupar com os que estão de fora. Não julgueis vós os que estão dentro, devemos julgar os que estão dentro. Está aqui, ó. Devemos julgar os que estão dentro. Deus, porém, julga os que estão de fora, porque eles estão na mão de Deus. Tirai do meio de vós este iníquo. Está escrito aqui. Tirai do meio de vós. Então, o irmão comete um pecado grave, uma coisa absurda, e não quer mudar. Não se esqueça que eu expliquei isso no outro vídeo, dentro do contexto de Mateus 18. Se ele não quiser mudar, se ele não se arrepender, essa pessoa deve ser tirada do meio. Literalmente, é isso que o texto bíblico diz. Se a pessoa é beberrão, avarento, se prostitui, maldizente, idólatra, sendo cristão, né? Deixa eu corrigir aqui, sendo irmão, apenas de nome, nem sequer senta para comer. É a Bíblia que está dizendo. Vamos para o outro texto. No capítulo seguinte, 1 Coríntios capítulo 6, no versículo 1 ao 3, diz assim, ó, ousa algum de vós tendo algum negócio contra outro, ou ir a juízo perante os injustos, ou não perante os santos, não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Então o contexto aqui está falando de acusações, de problemas, de intrigas entre os próprios irmãos. Então o texto está dizendo que nós devemos julgar, devemos analisar a situação deles. Mais uma vez, se eu for pegar essa ideia de que eu não devo julgar, não devo me intrometer, não, tudo feito com amor, tudo feito com carinho, tudo com jeitinho. Agora olha só, no versículo de número 8 diz assim, ó, vós mesmos, porém, causais, ó, a injustiça e o dano,
e isso aos próprios irmãos. O que está querendo dizer? Quando eu não julgo uma causa, eu estou cometendo injustiça ao meu próprio irmão. Quando eu analiso uma situação, quando eu deixo meu irmão viver de uma forma deliberada no erro e não vou conversar com ele, não vou aconselhar ele, eu estou trazendo prejuízo para a própria vida dele, porque eu não estou alertando ele acerca do erro. Aí, ó, não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não vos enganeis, ó, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes assim alguns de vós, mas fostes lavados, fostes santificados, fostes justificados em nome do Senhor Jesus, pelo Espírito de nosso Deus. Então está bem claro o texto aqui. Os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, se eles não vão herdar o reino de Deus, que cabe a mim, cabe a todos nós, conversar, ir lá, analisar, julgar o que ele está fazendo e conversar com ele. Nós temos que entender que nós devemos, em primeiro lugar, nessa questão do julgamento mais severo, a nós mesmos, devemos julgar as nossas próprias ações. E com os nossos irmãos nós devemos ser brandos, mas devemos ir até eles e conversar com eles. Então esse negócio de que, irmão, não julgueis, não tem base bíblica. No sentido de não se intrometa na minha vida, não fale do que eu estou fazendo, viva a tua vida, que da minha vida vivo eu e Deus cuida de todos nós. Isso não tem base bíblica. Aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra, somente aquele que não erra, está totalmente errado. Ou seja, todos cometemos pecados, mas nós devemos ajudar uns aos outros, devemos orientar uns aos outros. Esse é o conselho bíblico para todos nós. Então, está cometendo pecado, está errando, é um irmão, está difamando a fé, devemos julgar, devemos demonstrar publicamente os seus erros. A Bíblia deixa bem claro isso em Mateus 18. Se não quis se arrepender, não quer mudar, continua na prática do pecado, fale abertamente para toda a igreja sobre o erro. Então, esse é o conselho de Deus. Estão difamando a fé, estão aí escandalizando o nome de Jesus, devem ser julgados, devem ser analisados para que a sociedade entenda que são corruptos, não tem nada a ver com o verdadeiro evangelho. Todo aquele que difama a fé deve ser julgado, analisado e, se for necessário, até excluído do meio cristão. Como assim excluído? Alguns a gente pode até ter acesso mais direto, outros que a gente não tem acesso, a gente declara publicamente, não pertencem à fé, não pertencem a Cristo, não pertencem ao reino. Amém? Que Deus vos abençoe. Muito obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo. Não deixe de se inscrever no canal. Também aí na descrição tem alguns canais parceiros que têm nos ajudado aí na divulgação. Muito obrigado, Deus abençoe e até o próximo estudo no nome de Jesus. Tchau, tchau.